mito antes. Não, tem que trazer um container Cara, de lá e tudo mais, né? É que assim, cara, a gente trabalha nesse mercado, acaba que tem muitos amigos e tocar nesse assunto aí é até um assunto engraçado, porque como eu trabalho nesse mercado, né, tradicional, que é um mercado onde a gente precisa ter um radar, precisa fazer o processo através de um despachante aduaneiro, até amigos que às vezes falam assim pra mim, ô, traz um iPhone lá pra mim. Falo, cara... Não é um iPhone, pô. Cara, dá pra importar 5 Samsung Galaxy? Não é bem assim que funciona. 5 containers? 5 E mesmo assim, quando a gente se trata de marca, existem, né, os direitos e patentes. Lógico. Então, não é tão simples assim. Óbvio, né? Mas, cara, dá pra trazer? Dá. Dá custo? Não dá. Não, mas eu falo o seguinte, eu Mas preciso tem como trazer, por fracionar exemplo, eu um vou trazer container, uma por matéria-prima exemplo, X. Eu preciso trazer um container fechado, eu preciso trazer $100 mil de produto, ou sei lá, né? $100 mil é relativo, porque de repente uma peça faz isso. Pode custar $100 mil. Mas eu quero dizer o seguinte, eu preciso é um investimento alto, eu preciso de trazer um container fechado, 2, 5, 10, ou eu consigo, de repente, dividir um container com mais 3 empresas aí, sei lá. Tem um limite mínimo que viabilize também, porque trazer um iPhone não dá certo. Exato. Não, sim. Hoje é possível. Na verdade, sempre foi possível, mas eu acredito que lá atrás, né, foi gerado sim um medo em relação a isso pela falta de conhecimento, né? Hoje nós temos 2 tipos de carga, né, que é o container LCL, né, que é o container de low quantity, onde você vai estar dividindo as suas cargas com os outros importadores, e o container FCL, né, que é o full container loading, que seria o container completo. Então, se você tem uma quantidade ou se você tem um produto muito grande que ele vai sim, né, fechar toda a cubagem daquele container, legal, traz ele só para você. Não, eu tenho aqui hoje uma importação de $5 mil, eu vou estar trazendo, sei lá, 100 bolas de basquete. É possível? É possível. Se fechar o seu custo for interessante para você, faz sentido trazer esse produto nessa quantidade, nesse custo, é possível. Nem todos os nossos containers são full container loading, a gente traz muita carga LCL e, incrivelmente, muitas das vezes, às vezes compensa mais você trazer container fracionado do que container fechado. Porque o container fechado, até percebi... Eu achei que o container fechado fosse... Às vezes você divide o custo, né? O que acontece? Você tem uma normativa, quando se trata de container fechado, que é a demurrage. E a demurrage, caso você não respeite esse tempo de devolução do container até o porto, a não ser que você faça essa desova diretamente no porto, ele tem um custo muito alto. E você está, né, vamos dizer assim, diretamente correndo um risco de outros fatores, né? Você pode contratar uma transportadora que vai colocar esse container em cima e de repente acontecer alguma coisa no meio do trajeto e aí danificar esse container, você vai ter que arcar. Você assume a responsabilidade pelo container. E quando você faz na modalidade do LCL, você não tem essa responsabilidade. Não, porque toda essa desova vai ser feita no próprio porto. Então você vai ter um custo de desova, que é um custo relativamente muito mais barato que um custo de demurrage. Não que a demurrage ela vá acontecer, mas cada empresa trabalha com um período. Então tem demurrage de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias. Então até na hora de você contratar o frete, que seja FCL, você tem que estar atento em relação a isso daí. Então Você pega o Porto de Santos, por exemplo, até Franca, e aí? Até trazer para cá, para fazer a desova aqui e voltar, não tem como fazer, por exemplo. E assim, Santos tem uma limitação operacional, cara. Eu vejo, por exemplo, tem muita coisa em Itajaí, né, cara, que é mais longe ainda. Sim. E o que acontece também é o seguinte, né? A partir do momento que a sua mercadoria deu presença de carga e foi liberada em Canal Verde, acaba que você já está correndo essa demurrage. Tchau, obrigado. Tira esse negócio daqui. Então, se você está contratando transportadora, não conseguiu Já coletar demorou ainda, pra coletar, então já está passando o prazo, né? Você já está ali. Mas, assim, não é algo que acontece com recorrência, não é aquilo que o importador precisa se preocupar. Justamente porque tudo isso tem que ser estudado anteriormente, justamente para, na hora de fazer a contratação do embarque, do frete, a gente está trabalhando isso, né? Como você prefere? Não, eu prefiro trazer o container fechado. Eu já tive casos de cliente que tinha meio container e preferiu fechar o container inteiro porque o produto dele era delicado.